Pra quem tá chegando hoje e não me conhece, eu sou a Nani Belin, fotógrafa e mentora de fotografia newborn, e eu ajudo outros fotógrafos a lotarem a agenda dominando a fotografia newborn, dominando as poses e principalmente entendendo sobre o bebê e dominando ele também, tá? E hoje, em especial, a nossa volta depois de um ano parada praticamente, né? Eu vou falar sobre a pose do bracinho, porque eu recebi várias perguntas e eu percebi que muita gente tem dificuldade ainda nessa pose, tá? E antigamente, quando eu comecei a fotografar, ou depois de um tempo que eu já tava fotografando newborn, eu também tinha dificuldade nessa pose. E nem sempre eu fazia ela. Hoje não. Hoje em toda a sessão newborn, todo ensaio, sempre eu vou fazer a pose do bracinho. Porque ela se tornou prática, fácil e o bebê aceita essa pose muito fácil também. Então hoje eu quero passar ela pra vocês, para que vocês também não tenham dificuldade com ela, tá bom? Bom, o que é a pose do bracinho, Nani? Bom, essa pose nada mais é, nada menos é do que as duas... Fica aqui. A Nina, gente, a Nina tá comigo aqui, ó. Fica aqui. Nada mais é, nada menos é do que a pose com que o bebê deite em cima dos braços dele, tá? E olha só, existe uma diferença em fazer essa pose, tá? Tanto no puff, é uma pose totalmente diferente, quanto no prop, tá? E eu quero falar um pouquinho mais pra vocês daqui a pouquinho, beleza? Então, assim, a diferença da pose do bracinho correta e a não correta é que a pose do bracinho correta é quando o bebê se apoia a cabecinha dele nas mãos dele, tá? E a pose do bracinho que não é correta é quando ele fica com os braços assim, ó, e ele se apoia aqui, ó. Tá vendo que eu nem consigo chegar? Gente, se eu, uma adulta, que não tenho muita flexibilidade, né? Mas tudo bem. Eu não consigo chegar aqui, ó, pra mim me dói aqui, ó. Imagina pro bebê. Por que o bebê, muitas vezes, ele não aceita ficar nessa pose? Porque provavelmente ela não tá certa. Será que ele tá ficando nas mãos? Ó, nas mãos é muito tranquilo. Qualquer um consegue ficar, inclusive o bebê. Então, aqui, ó, é muito difícil de ficar. O meu queixo não alcança aqui. E olha o tamanho que fica os meus braços em referência ao meu rosto. E quando a gente deixa as mãozinhas do bebê aqui, ó, certinho, olha só como fica tudo mais harmônico, mais bonito, né? Então, essa é a forma correta de você posicionar. É mãozinha em cima de mãozinha. Muitas vezes a mãozinha pode ficar assim e tá tudo certo. Ou a mãozinha pode ficar assim, ou a outra assim, né? Que ele vira o rostinho ao contrário e tá tudo certo. O que não pode ser feito é o bebê aqui, tá? Porque além de dói os bracinhos do bebê, machuca, você tá forçando o pescocinho dele a vir pra frente, coisa que ele também não consegue, né? Então, o ideal, o certo que você faça é o queixinho do bebê em cima das mãos dele, beleza? E claro que você pode fazer algumas variações que depois eu vou estar falando também, beleza? Hoje, então, eu quero me aprofundar mais na pose do bracinho no prop, tá? No prop baldinho, mas você pode fazer no prop cama, na poltroninha, você pode fazer no bercinho, você pode fazer num caixote, no colo dos pais também, essa pose do bracinho, tá? Porém, ela também pode ser feita no puff. A pose do bracinho no puff, ela é normalmente a pose que a gente costuma fazer peladinho, né? Mas claro que você pode fazer também com ele semi-enrolado. E aí só jogar um wrap por cima que vai ficar totalmente diferente, certo? Porém, quando você vai fazer essa pose do bracinho no puff, você precisa saber a quantidade de posicionador que você vai pôr ali, porque senão o bebê ele fica jogado lá pra baixo. E você não consegue levantar ele. Ou na gamela, muitas vezes, você levanta a gamela. Mas você também tem que pôr um calço na gamela para que a gamela não desça e ele não fique para baixo com a cabecinha, tá? E... Ai, gente... E no baldinho, você precisa, no máximo, colocar esse posicionador embaixo do bumbum do bebê, que é o que eu quero me aprofundar nessa live. Realmente, gente, para eu ensinar a pose de bracinho lá no puff, é uma outra live, porque demora muito tempo para mostrar tudo para vocês, beleza? E hoje eu quero me aprofundar, então, na pose de bracinho no balde, mas vocês vão conseguir fazer essa pose em todos os props, tá?
Teve algumas perguntinhas ali que eu vi sobre se vai ficar salva. Vai ficar salva aqui no Instagram, tá? E depois ela vai pro YouTube. Eu ia fazer no YouTube, gente, mas agora na hora não deu certo, não entrou o YouTube. E eu falei, foda-se, bora só aqui pro Instagram mesmo. Tá? Mas depois vai ficar no YouTube, tá? Infelizmente hoje, ao vivo, agora, somente aqui, tá bom? Deixa eu começar me hidratando já, né? Bom, gente, a pose de bracinho, ela não é a pose de bumbum pra cima. Ela é totalmente diferente da pose de bumbum pra cima e totalmente diferente da pose de koala. Muitas vezes eu já vi gente fazendo da forma errada, que é a pose de bracinho, que é a pose de bumbum pra cima, mas colocando os bracinhos. Cara, a perninha não é a mesma e a angulação também não é a mesma, é totalmente diferente, tá? Dá pra fazer? Dá pra fazer. Porém, não fica bonito. Normalmente não fica harmônico, né? E a pose do bracinho, que eu vou falar hoje, que é nos props, você não consegue fazer ela tentando fazer outra pose, tá? A pose do bracinho, ela só é feita com a pose do bracinho, tipo, a partir dela, tá? E o que eu quero ensinar hoje pra vocês nessa live é a forma mais fácil de você fazer ela encaixando no prop, tá? Que parece ser mais difícil, mas não é, tá bom? E vocês aprendendo a fazer a pose do bracinho perfeitamente, mais rápida e mais prática, vocês com certeza vão conseguir dominar a fotografia newborn, dominar essa pose, dominar principalmente o bebê, beleza? Qual que é o maior benefício de você aprender a fazer essa pose do bracinho mais fácil, mais rápido, tá? Então você vai tornar a sua fotografia newborn mais bonita, porque você vai aprender a fazer essa pose corretamente, tá? E você vai fazer com que essa pose ela seja mais prática, mais rápida. E você consiga fazer outras mais para diferenciar, para vender mais fotos para os pais durante a sua sessão newborn, tá? Porque se você demora muito tempo numa pose só, porque o bebê não para, porque o bebê se agita, porque não fica bonita e tudo mais, você acaba perdendo muitas vezes outras poses que você poderia fazer totalmente diferente, poderia vender para os pais e você fica empacado naquilo ali, né? Hoje, raramente eu uso puff, gente, muito raro. Mas quando eu uso puff, eu nunca faço a pose de bracinho. Eu sempre faço a pose de bracinho no prop, tá? Porque no prop é muito diferente do que você fazer ali. Por exemplo, a pose do bracinho e do bumbum pra cima e do koala. Cara, se você não trocar a roupa do bebê, ou se você não colocar um wrap por cima do bebê, ou se você não trocar a headband, pra mãe vai ficar muito igual aquelas três poses. Então eu faço no máximo ali no puff de bumbum pra cima, e a de bracinho eu vou fazer no prop. Ou eu vou fazer num carrinho, ou eu vou fazer no balde, ou eu vou fazer num bercinho, pra que ela fique totalmente diferente das outras que eu já fiz, e principalmente das outras pros pais, pra aquela família. Beleza? O maior medo que eu vejo dos fotógrafos em relação a essa pose. Ai, Nani, eu tenho medo de machucar o bebê na hora de pôr o bebê no baldinho. Ai, Nani, como que eu seguro o bebê nessa pose? Ele nunca fica na minha mão certo. Ah, na hora de encaixar o bebê no baldinho, eu não acerto o posicionador. Então, tudo isso eu quero mostrar pra vocês que é muito prático e é claro que cada posicionador, principalmente falando, depende do tamanho do bebê na hora de posicionar a pose do bracinho, beleza? Bom, eu quero mostrar pra vocês a forma errada, tá? De fazer a pose de bracinho no balde, tá? Ou melhor, no balde, no colo dos pais ou em qualquer lugar. Por que pra mim, Nani Belin, essa é uma forma errada? Porque se você não domina o bebê inteiro, se você não domina todo o bebê, se você não entende totalmente do bebê, quando você vai posicionar o bebê dessa forma errada, o bebê vai acordar. Ou melhor, se você tá ansioso, se você tá... Ou melhor, se o bebê ele não tá bem, se o bebê tem uma cólica, um desconforto, ele não vai parar nessa pose, dessa forma errada, tá? Então, pra mim, hoje, ela é uma pose errada. Que é como? Eu já vou pegar aqui a minha baby modelo, olha só, a minha Nina. Ela é uma boneca lá da Store Revolution, tá?
Então, olha só, quando a gente vai fazer a pose de bracinho, ela é a pose que fica os dois bracinhos embaixo do rosto, como eu mostrei antes pra você, tá? E a forma errada é que você segure esse bebê assim, pelado. Sim. Ah, Nani, mas muitos fotógrafos fazem essa pose do bebê peladinho em props. Muito bem. E você aí, consegue fazer ela rápido em props? Ah, eu consigo. Depende do bebê, depende de como que eu tô. Vai que eu tô ansiosa naquele dia. Por mais que eu já tenha 500 anos de fotografia newborn, às vezes eu não tô num dia bom, né? E daí eu vou posicionar o bebê tá ansioso, o bebê tá com muito reflexo, eu vou encaixar ele nessa pose, ele pode se empurrar com as perninhas, ele pode se empurrar e cair do balde, né? Então, assim, pra mim, hoje, eu não quero correr o risco de, aí, nos meus 10 anos de fotografia, fazer com que o bebê caia de um balde. Pra que eu vou correr esse risco? Se eu posso colocar o bebê semi-enrolado dentro do baldinho e não vai aparecer o semi-enrolado. E se eu colocar o bebê assim, ó, peladinho, da forma errada que eu acho, por exemplo, não vai aparecer as perninhas dele, não vai aparecer o bumbumzinho. E eu tenho o risco ainda de encostar a parte das costinhas ou do bumbumzinho do bebê lá no final do balde e ele ter aquele susto porque o balde tá gelado ou porque o balde é de uma textura diferente da minha mão, tá? Então, gente, a forma errada hoje que eu considero de fazer a fotografia newborn com a pose de bracinho é com o bebê peladinho, tá? Eu prefiro e eu quero que vocês façam com ele semi-enrolado, tá? Então assim, ó, eu venho normalmente ensinando uma linha de segmentos do bebê para você ir dominando ele. Como que você começa? Com o bebê totalmente enroladinho, depois você solta as perninhas, depois você enrola as perninhas de novo e solta os bracinhos do bebê. É isso que eu quero que vocês, fotógrafos que às vezes estão iniciando na fotografia newborn ou que já estão há um tempo, aprendam. E não comecem de cara já jogando o bebê lá totalmente peladinho ou com uma roupinha e o bebê ali tem muitos reflexos de moro ou não dorme, vocês ficam desesperados, eu vou desistir dessas fotos porque eu não quero mais, porque o bebê nunca dorme comigo, porque o bebê nunca para na pose, é claro. Você nem aprendeu sobre o bebê, você nem entende nada sobre o recém-nascido e você já quer colocar a carroça na frente dos bois? Então vamos por parte, tá? Hoje eu estou começando, né, a volta às lives com o bebê semi-enrolado, tá? Com a pose de bracinho, beleza? Então eu estou aqui com a Nina, tá? E eu vou enrolar ela agora num wrap, tá? Eu não vou me aprofundar hoje muito em enrolar, porque o foco dessa live é basicamente eu te ensinar a posicionar o bebê de bracinho, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar o bebê totalmente contido aqui no meu colo e eu vou descascar ele, mostrando pra vocês como que vocês vão fazer, beleza? Esse wrap que eu tô usando aqui é um wrap de atadura, tá? Que eu encontrei com o pessoal da Arte Brasil, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso postar o Instagram deles lá e eles têm esse wrap. Ele é um wrap firme, que não dá, ele tem a elasticidade pra você enrolar o bebê, mas ele é firme. Cara, pra mim ele é perfeito pra posicionar o bebê, tá? Deixa eu ver se eu sei tirar os comentários aqui. Eu acho que eu nem sei tirar comentário. Deixa eu ver. Aí, aqui, ó. Desativar comentários. Vocês estão desativados por um tempinho, gente, mas eu já volto aí. Vão dando coraçãozinho aí. A gente adora. Ai, gente, eu tô nervosa. Também 1 ano sem fazer live. Vamos continuar. Louca essa Nani. Bom, então chegamos na parte dos pezinhos, que é o que vai ficar guardado dentro do wrap e dentro do baldinho. Essa parte, o bebê ele precisa estar confortável, tá? Então se você coloca os pezinhos um em cima do outro, assim, ó, fazendo um X, vai doer. Imagina você ficar de perninha de índio, sabe? Mas escorado em algum lugar, assim, ó. Cara, dói aqui, ó. Dói quando fica osso com osso, praticamente, né? Porque praticamente não tem muita banha aqui nessa parte. Então o ideal é que você coloca uma perninha
perninha mais pra cima e a outra perninha mais pra baixo. O máximo que vai ficar aqui, ó, é o pezinho entre aqui, ó, a coxa, entre o joelho, bem, basicamente, pra baixo do joelho, tá? E aqui é assim a pose que você vai deixar, ó, as perninhas assim, pra contenção, beleza? Esse aqui é a contenção que você vai usar, às vezes, em umas outras poses, com o bebê enroladinho, vai fazer com o bebê, às vezes, no bercinho, ou no colo dos pais, ou, sei lá, no flocate, entre outras coisas, né? E eu costumo deixar a pose do bracinho no balde pro final, pro meio, pro final antes de fazer o bebê peladinho, ou pro final quando eu já fiz o bebê peladinho, tá? Por quê? Aí quando eu enrolo o bebê, eu aproveito e faço todas as outras poses com o bebê enrolado e semi-enrolado, tá? E aí depois eu faço a pose do bracinho nos props, tá? Nos props no balde ou na caminha, ou, né? E assim vai. Então assim, ó, basicamente você precisa só conter aqui as perninhas do bebê. Aqui ó, até sobrou um monte de wrap, que esse wrap ele é bem comprido, isso que é bacana, tá? Eu vou deixar aqui. Deixei ele até meio soltinho, ó. Ele vai ficar totalmente enroladinho. Ou você pode já de cara enrolar só as perninhas, se você domina aí o bebê todo e quer partir só pra essa pose, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou descascar o bebê, ó. Eu vou puxar aqui o wrap de cima. E o que eu já vou fazendo? Eu já vou segurando os bracinhos dele. Sempre, gente, em todas as poses que vocês forem fazer, sempre segurem os bracinhos do bebê no bebê. Ou nunca deixem os bracinhos soltos. A não ser que seja um bebê muito calmo, muito tranquilo. Se não, sempre segure os bracinhos do bebê para que ele não tenha o reflexo de moro, tá? Esse reflexo muitas vezes pode acordar o bebê ou pode irritar o bebê. Então, sempre segura o bebê pelos bracinhos, tá? Então, ó, se eu tô sem assistente, eu já tô segurando os bracinhos do bebê e eu tô puxando aqui, ó. Esse bebê aqui, ó, não vai. Ó, passo o cotovelo do bebê, beleza? Às vezes acontece de ficar o cotovelo do bebê apenas dentro aqui, ó. E eu vou aqui, ó, com uma pose de pinça e puxo o cotovelinho pra fora. O wrap sobe, tá? Só fica os bracinhos do bebê pra fora. Mantenha aqui, ó, segurando o bracinho do bebê. Tirar do outro lado. E ok, estou com os bracinhos soltos, que é o que vai aparecer na foto, beleza? Aqui, gente, eu já tô com o balde. Eu vou soltar o meu bebê, tá, gente? Meu bebê não vai ter reflexo, então tá tudo certo. Eu vou... então eu tô aqui com o balde, ó. Ele tá sem nada dentro, apenas com a layer de lã merino, tá? Depois, vocês vão anotando as perguntas aí que depois eu dou 10 minutinhos, 5 minutinhos pra vocês fazerem. E eu sei que essa minha boneca tem uns 2,2 kg. Ela não é grande, ela é um bebê pequeno, tá? Porque ela é um bebê curto. Então eu preciso de um posicionador maior lá no bumbum do bebê, tá? E o meu prop, ele é o prop padrão, tá? O baldinho padrão que eu tô usando hoje. Esse baldinho é da Baby Props Brasil, tá? E a Baby Props, a Love Props, eu acho que tem mais uma galera que tem um padrão desse baldinho aqui que eu gosto bastante de usar. Que, cara, aí assim, sempre vai ser o mesmo tamanho de balde e a diferença vai ser do bebê e do posicionador, tá? Quando o bebê tiver 4 quilos, você não precisa colocar esse posicionador. Às vezes você não vai precisar pôr posicionador nenhum, porque o bebê ele pode ser comprido, por exemplo, 52, 53 centímetros o bebê nasceu. Cara, não precisa. Você enrola o bebê e você posiciona o bebê aqui dentro. E coloca o bracinho certinho dele aqui. Agora, um bebezinho de 2,2 kg, tá? Que seria mais ou menos isso. Eu não tô levando muito por quilo, mas pelo tamanho que é a boneca, eu preciso pôr esse posicionador aqui, tá? E claro, eu tenho outros posicionadores ali que eu posso utilizar. Então, se esse daqui, por exemplo, ficar muito grande ou ficar muito pequeno, tudo bem. Eu vou tirar o bebê na pose e eu vou tirar e encaixar o posicionador certo aqui, beleza? Acho que a maior dúvida que eu recebi esses tempos atrás nos meus direct foi: Nani, eu não sei quantidade de posicionador. Cara, às vezes nem eu sei. E como que eu vou saber? Quando eu vou encaixar o bebê aqui dentro e eu percebo que o bumbum dele ficou muito elevado. Aí eu vou pegar o bebê de volta, a minha assistente vai tirar o posicionador e vai colocar um menor, tá? Ou eu vou voltar o bebê pro meu colo, que nem eu vou mostrar aqui pra vocês, e aí eu
vou tirar esse posicionador, vou colocar outro. E aí volta de novo encaixando o bebê aqui. Beleza? É assim que vocês vão saber como que vocês vão posicionar o bebê corretamente. Qual que é o tanto de posicionador que vocês vão pôr? É colocando e tirando o posicionador. Mas conforme você vai tendo experiência, você já sabe, ó, o tamanho desse bebê, eu preciso colocar mais posicionador. Opa, esse bebê é grande, eu não preciso colocar tanto posicionador assim. Beleza? Então primeiro eu vou deixar o balde aqui no chão. Ó, gente, o que eu fiz? Lá no fundo do balde, beleza? Agora, eu tô aqui com o bebezinho, voltamos para a parte do bebê, tá? Voltamos para a parte onde o bebezinho tá aqui, lindo, maravilhoso, deitado no meu colinho. Já aqui, ó, as pernas contidas, tá? E eu só tenho que me preocupar com metade do bebê, eu só tenho que me preocupar com os braços do bebê. Então, o que eu vou fazer? Aqui já foi muito no automático, né? Eu vou colocar uma mãozinha em cima da outra aqui, certo? Já nas mãozinhas. E eu vou segurar aqui, ó. Normalmente é na palma aqui da mão, tá? Quando você coloca assim, ó, você segura aqui, ó. Beleza? Nas palmas da mão do bebê. Pra que quando você for, você vai rotacionar o bebê na sua mão, você já vai segurando ele aqui. Vou mostrar pra vocês então. Então eu vou levantar esse bebezinho, tá? Ó, tô segurando só nas mãozinhas aqui embaixo do queixinho do bebê, tá? E aí eu vou rotacionar ele aqui e automaticamente, ó, eu já vou colocar ele aqui, ó, na mão, na minha mão, no meu braço. Na verdade, na minha mão, né? E aí, eu vou voltar ele aqui. Então, se for um bebê que tá agitado, que chorou, que não gostou dessa mudança, eu vou trazer ele pertinho de mim. Nossa, gente, me enrosquei aqui. Vou trazer ele pertinho de mim e eu vou acalmar esse bebê. Eu vou fazer passos e eu vou chiar pertinho do ouvido do bebê. Lembrando que a gente usa máscara ainda, gente, por favor. Não tirem as máscaras com o recém-nascido, tá? Tem, né? Antigamente, bem antigamente eu já usava. Depois da pandemia, então, nem se fale, né? Então, o bebê acalmou. Beleza, ele tá aqui na minha mão, aqui na pose, ó. E olha só, perna do bebê contida, né? Bem enroladinho, não preciso me preocupar. Só preciso me preocupar com a cabecinha do bebê e com os bracinhos do bebê, não é mesmo? Então, eu vou pegar o baldinho aqui agora. Vou colocar o bebê aqui em mim. Sim, gente, peito também serve pra essas coisas, tá? Mas não é tão simples assim, não, gente. É porque é boneca mesmo. Porque eu tô sem assistente. Normalmente, é que eu já tava com preguiça mesmo de sentar no chão, gente. É mais desconfortável. E aí, eu tô aqui no sofá. Mas quando eu vou posicionar o bebê, eu sempre tô no chão. Eu sempre me abaixo pra chegar pertinho do bebê, tá? Então, olha só. Parte macia, eu só tô com essa parte aqui, não preciso de mais do que isso, porque o bebê não vai ficar 2 horas ali, ele vai ficar 5, 10 minutos apenas, tá? E eu vou aqui, ó, vou lá com o bebezinho, tá? Então, se você vê que o bebê, se você tá sozinha, principalmente, e o bebê ele tá mais agitado, vai pertinho dele. Vai com o seu rostinho encostado nele, e aí você vai chegar aqui, vai soltar o bumbum do bebê. Depois você solta, tira a sua cabeça e vem com a mão na cabecinha do bebê. Beleza? Agora, se você tá com a sua assistente pega o bumbum do bebê, encaixa o bumbum do bebê e você já vem com as 2 mãos aqui, ó. Uma em cima da cabecinha aqui atrás, pra ele não se jogar, né? E a outra aqui na frente nos bracinhos, beleza? Muitas vezes, antes de eu soltar as minhas mãos aqui do bebê, eu pego o balde, sento no chão e coloco o bebê no meu colo. Pra ir soltar, pra ir encaixar o bebê perfeitamente aqui, ó. Olha que fácil. Nem sempre é assim, né? Vamos pensar que o bebê está difícil. Então, eu quero soltar o bebê aqui, o bebê não quer parar. Vou soltar, né? Não quer sossegar, né? Vou soltar o bebê e bem rapidamente vou virar o bebê pro meu lado para fazer a pose de pinça. Que é o quê? A pose de pinça. Você vai segurar os bracinhos do bebê aqui, ó, tá? E aqui atrás, ó, esses 3 dedos vão segurar a parte de trás da cabecinha do bebê. E a parte da frente, você tá ali, ó, com o dedão na mão do bebê, ou no punho do bebê aqui, e o outro indicador aqui de baixo, ó, pra que ele não puxe as mãozinhas pra baixo e nem empurre as mãozinhas pra fora, beleza? Então a pose de pinça é basicamente isso aqui, ó, que vocês vão segurar no bebê, tá? Deu pra entender? Pô, revirei minha mão de todos os ângulos, né? Dá pra entender. Então, eu vou segurar o bebê de pose de pinça aqui, certo? E eu vou acalmar esse bebê
aqui no meu colo, ou vou chacoalhar ele, vou chiar. Ó, bebê acalmado, pronto pra pose, sempre segura na cabecinha do bebê e aí ele está pronto pra você clicar. Aqui, pra você esconder o wrap, o wrap de contenção, você pode jogar um outro wrap por cima, ou você pode deixar o wrap caidinho no chão. Existem várias e várias ideias que você pode utilizar com o wrap, tá? E aí eu te pergunto, pra que dificultar essa pose, sendo que... Peraí, deixa eu voltar os comentários aqui. Tá, voltou os comentários, gente. Pra que dificultar essa pose fazendo ela peladinha, sendo que aqui dentro, cara, não aparece nada. Vocês estão entendendo? Não aparece nada do bebê. E aí, vai aparecer um wrap. Poxa, eu tô com um wrap neutro aqui, ó, que vai aparecer de lado, né? Mas eu quero mostrar as costas do bebê. Antes de pôr o bebê nessa pose, antes de terminar de colocar ele aqui, segurando o bebê, acalmando, chiando, vai descascando aqui nas costas. Então, o wrap do bebê pra você mostrar mais as costinhas dele. Mas, cara, não precisa. Não necessariamente precisa. Você precisa que o bebê se mantenha calmo, se mantenha tranquilo, durma, né? E você fique tranquilo também pra essa pose, tá? Então, essa é a forma correta de você posicionar. Esse é o passo a passo pra você posicionar o bebê na pose de bracinho, muito mais fácil, muito mais rápido e com muito mais certeza de que você vai conseguir fazer essa pose, tá? Essa pose aqui, a mesma coisa que eu fiz aqui, que eu mostrei pra vocês, que seria o semi-enrolado, o enroladinho do bebê, você também pode fazer lá no puff, tá? Porém, como eu comentei lá no comecinho da live, é interessante que você ou suba a gamela bem, bastante, ou você coloque posicionadores para que o bracinho do bebê suba, tá? Não é a mesma coisa daqui, tá? É muito mais difícil porque você não consegue chacoalhar um puff no seu colo se o bebê chorar, não é? Se o bebê chorar aqui no prop, no balde, vamos pôr, né? Eu posso segurar o bebê por aqui, pego meu balde no colo, chacoalho o balde, chio perto do ouvido do bebê e o bebê se acalma, tá? Então, existem muitas formas de você fazer com que o seu newborn, ou a sua sessão newborn, ela seja mais fácil, tá? Ela seja mais prática, ela seja mais rápida, principalmente, tá? E essa é uma das formas, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem mandar alguma perguntinha aqui, pode mandar, que eu dou 5 minutinhos aí pra vocês fazerem. Senão eu encerro por aqui essa live, a nossa primeira live, voltando com tudo, né? E quarta-feira, nesse mesmo horário, eu vou fazer outra live. E toda semana agora eu pretendo voltar com as lives. E provavelmente, entre uma semana ou outra, eu vou querer fazer algumas lives bônus. O bônus é pra vocês mesmo, né? Que é com o newborn de verdade, tá? O bebezinho de verdade, o bebezinho grátis, principalmente, porque normalmente o bebezinho pago eu não consigo ficar explicando muita coisa, né? E o bebezinho grátis pra vocês verem como que eu faço, como que vários bebês, um mais fácil, um mais difícil, né? Como vocês já puderam acompanhar em algumas lives por aí, que inclusive tá salva aqui, beleza? Eu quero mostrar mais pra vocês, tá bom? Não? Sem perguntinhas? Janaíne, posso fazer uma live bônus com análise de perfil? A gente pode combinar. Me lembrem que a gente pode fazer uma live, quem sabe, numa sexta, ou na sexta não, né, gente? Sexta tá todo mundo podre já. Na segunda, né? Quem sabe? E aí, a gente pode fazer análise de perfil. A Caroline, você indica fazer com quantas semanas? O newborn, o ideal, que todo mundo fala, é fazer até 15 dias de vida, tá? Porém, né, até 2 semanas aí. Porém, depois da pandemia, né, eu particularmente faço com muito mais de 2 semanas, com 3, 4 semanas, 1 mês de vida, bem tranquilamente. Então, depende muito do bebê. O fator principal para você conseguir fazer a sessão newborn é que o bebê não tenha dor, não tenha fome, não tenha desconforto. Então, quanto antes, lá por 15 dias, né, 12 dias é o ideal, porque às vezes não começou as cólicas, ou o bebê não tem cólica,
né? Então, o ideal seria o quanto antes, beleza? Adorei a live, ótima live, esclareceu muitas minhas dúvidas, ai que delícia! Qual o melhor layer, na sua opinião, para essa pose do baldinho? Bom, a layer de lã, que é essa aqui, deixa eu pegar ela aqui, que é essa aqui, eu acho ela ótima, tá? Mas você pode colocar até um wrap, se você tiver o posicionador de baldinho. Eu acabei não trazendo o posicionador de baldinho aqui, porque daí com o posicionador de baldinho eu não consigo usar layer, porque ele é mais grosso. Mas o posicionador de baldinho é batata. É encaixar o posicionador de baldinho, você pode colocar o wrap só em cima. Você pode colocar aquelas layers de lã feltrada, que são bem fininhas. Você pode colocar manta, só que a manta normalmente é muito grossa, muito grande, então às vezes ela não cabe ali, né? Então o ideal é o wrap, que normalmente a gente tem mais wrap, né? Então esse é o ideal. Mas não necessariamente tem um ideal de layer. Eu particularmente gosto dessas, porque elas são mais grossinhas e eu só coloco essa. Agora, se você vai colocar um wrap, por exemplo, coloca sei lá, umas camadas de tecido mais grossinha, pra que não fique direto, sabe? E assim, ó, qual que é a melhor forma de você testar? Coloca os seus braços em cima do balde, vê se tá confortável. Vai doer? Mas força, pode forçar bastante. Vai doer? Ah, vai doer, então tá muito fino pro bebê, né? Então coloca uma coisa assim, ó, que não vai doer, né? Normalmente no baldinho. Vamos lá, gente, deixa eu ver aqui. Tem mais... Aqui, Sara Amor. Quantos cenários você faz no máximo em uma sessão? Eu monto de 4 a 5 cenários. E eu vendo por cenário, eu não vendo por foto. Então, eu monto vários cenários, né? E aí os pais vão escolhendo. Ou o bebê vai escolhendo ele mesmo, né? Qual que é o cenário que ele quer fazer. Então, eu coloco, por exemplo, eu tô com 4 cenários montados aqui, que é o cavalinho, uma caminha, a poltroninha e o balde, né? Porém, a sessão de hoje, a mãe não quer enroladinho. Tudo bem, eu faço. Mas se o bebê não me permitir, ou, né, eu vou deixar o bebê à vontade, né? E eu vou explicar, claro, as formas do enroladinho que eu posso fazer, que não vai aparecer o enroladinho, né? E explicar também que o bebê adora isso. Provavelmente ela é uma cliente que nunca me seguia antes e tal, mas... Gente, é o cliente que paga, é o cliente que manda. Se o cliente falar assim que não quer que eu ponha roupa no bebê, beleza. Se o cliente falar que não quer o bebê peladinho, beleza. O cliente que tá pagando, velho, tô nem aí. E aí eu vou dar o meu melhor, vou fazer o que o bebê me permitir dentro do que eu sei fazer também, né? Então, quantos cenários eu faço? Eu monto tudo isso de cenário, tá? O bebê eu vou fazendo conforme o bebê me permite e eu vou vendendo os cenários pros pais conforme a sessão vai acontecendo, beleza? Caroline, quarta-feira tem live, hein? Quarta, 11h30 da manhã. Eliane, você escolhe as poses ou a cliente? Quem escolhe as poses são o bebê. Por exemplo, adoraria fazer a pose do sapinho em toda a sessão. Pra que eu vou demorar meia hora, às vezes, nessa pose, sendo que o bebê não vai, às vezes, me permitir fazer, o bebê vai ficar chorando nessa pose e... Não! Se o bebê, ele é um bebê tranquilo, eu vou fazer a pose de bumbum pra cima com o bebezinho de roupa ou peladinho, né? Vou fazer a pose, quem sabe, do koala, ou a de ladinho com o ursinho. E aí eu vou enrolar e vou fazer as outras poses com o bebê enroladinho. Mas agora, se o bebê é um bebê difícil, o bebê que já chegou com dorzinha, ou dor de barriga, ou algum reflexo, ou sei lá, com algum desconforto, o bebê não é fácil, eu já vou pra parte enroladinha do bebê, já vou enrolar o bebê no wrap. Então, quem escolhe as poses, quem escolhe tudo é o bebê. Eu só monto as composições conforme os pais me falaram que gostam daquela cor, por exemplo, e o resto é o bebê que manda, beleza? Qual plano posso comprar para fazer o app de contenção? Qual pano? Plano. Qual pano posso comprar para fazer o app de contenção? Malha, viscolaica, de preferência fosca, porque quando ela é brilhosa, ela desliza, tá? E desliza no bebê e não para, então fosca, tá? 30 centímetros por 1,40 m ali, mais ou menos, 1,50 m. Quanto maior, melhor, né? Mas quando o bebezinho é muito pequenininho, daí não precisa ser tão comprido assim também, né? Então 1,40 m, 1,60 m aí,
que você conseguir por 25 centímetros é o ideal, 30 centímetros é o ideal para você conter o bebê, beleza? Grace, acontece mesmo de colocar o bebê e precisar tirar e colocar outro posicionador mesmo? Com certeza, Grace, acontece hoje em dia ainda comigo, tá? Por quê? O bebê tá no meu colo, o bebê de 3,5 kg, eu até sei, né, mais ou menos o que vai de posicionador. Mas na hora de posicionar, ele ficou muito comprido. Sabe o linguicinha que a gente fala? As perninhas do bebê desceu. E tudo bem, vai ficar confortável, mas não vai ficar tão aqui em cima, vai ficar mais embaixo do bebezinho, né? Então, eu preciso tirar um posicionador. E aí eu encaixo o bebê, vejo que ele vai ficar muito pra frente, levanto o bebê já, tiro o posicionador, encaixo e volto. Opa, deu certo. Ou muitas vezes o que acontece? Encaixo o bebê, ficou muito elevado o bumbumzinho dele. Eu aperto um pouquinho a fralda, principalmente, porque sempre tá de fralda, né? E a fralda vai meio que pra baixo. Então acaba descendo mais o bumbumzinho do bebê. Mas sim, super acontece e tá tudo bem. É isso mesmo. Porque depende muito de cada bebê e, né, de cada prop e tudo mais. Então, principalmente quando eu vou fazer um prop diferente do balde, com a pose de bracinho, às vezes eu preciso ficar mudando os posicionadores, porque é diferente do balde, é diferente do automático do balde, que eu sempre faço em toda a sessão, entendeu? Jennifer, saudade de você! Fazer uma live montando o cenário. Vai ter, pode deixar. Quando você não tem o cenário que o cliente quer, como você conduz? Olha, raramente eu tive pedidos de, eu quero isso daqui. Eu não tenho aquilo igual, mas eu tenho algo parecido com aquilo. Então, assim, quando o cliente quer alguma coisa, por exemplo, vamos pôr um exemplo aqui. Asinha de anjo. Eu quero muito uma foto com asinha de anjo e tal. Aí, né, você faz? Olha, eu faço, mas eu não tenho a asinha de anjo. Eu posso ver a possibilidade de adquirir essa asinha de anjo, ou se você souber de alguém que tenha, pra gente pegar emprestado pra sua sessão. Porque não é o meu estilo, eu não uso, por exemplo, né? E eu não tenho asinha de anjo, né? Você pode conversar com o cliente. Tudo é questão de conversa, gente. Tudo é questão de conversa. Mas e se o cliente entender que ele vai fazer com outro daí? Não, gente. Questão de conversa. Olha, eu não tenho essa asinha de anjo, mas a gente vai dar um jeito. Você conhece algum fotógrafo que tem? Que é conhecido, que é da região e tal, eu posso pedir emprestado, porque não é o meu estilo, né? Ou eu posso alugar dele, né? Como você quer fazer muito essa pose, ou essa foto, essa asinha de anjo, por exemplo, eu posso ver se minha colega ali não me aluga, né? Não me empresta. Então, você pode levar essa abordagem para o cliente, tá? A Sônia perguntando aqui, interessante, meu método de venda. Se você puder responder, quanto que você cobra por cenário? Eu tenho um pacote fechado hoje de 1.270, 2 cenários. E aí, conforme vai subindo o cenário, vai subindo o valor. Cada cenário é em torno de R$770. Mais ou menos isso, beleza? Você que faz a seleção de fotos ou é a cliente que faz? Sou eu que faço a seleção de fotos e eu entrego todas as fotos pro cliente, tá? Então, como eu já vendo por produção, por prop, por aquilo, eu já entrego todas as fotos pro cliente. Então, vai ali de cada produção umas 10 fotos. Então, 2 produções vai dar 20, 30, 40 fotos, porque eu ainda faço fotos com os pais, que não entra como uma produção, beleza? Quero entrar no newborn. Preciso de muitas coisas para iniciar. Vontade, estudar, rap, um prop, quem sabe, rap, uma headband, uma toquinha, um ursinho no máximo, rap. Basicamente isso. Você consegue iniciar aí com uns 500 pila de boa. E jogando bem alto, hein? É que o balde específico, ele não é muito barato, né? Mas mais ou menos isso. Você tem uma sequência de poses para cada ensaio? Não tem uma sequência de poses. Como eu falei antes, depende muito do bebê, né? E depende do que os pais querem. Por exemplo, eu vou começar com o bebê enrolado, porque o bebê não tá fácil, o bebê é um bebê difícil. Fiz com o bebezinho enrolado, então, no baldinho, totalmente enroladinho. Fiz com ele totalmente enroladinho no flocate. E agora eu vou para a segunda composição, que seria na caminha. Tiro as perninhas do bebê. E aí depois eu faço a pose do bracinho no baldinho, né? E o bebê tá empacotado, dormiu.
agora. Aí eu vou vender mais, né? Depois dessas duas composições diferentes aí que eu fiz. Aí eu peço pros pais, posso continuar? Eu vou pra terceira composição, vai aumentar tanto o valor e tal. Ah, Nani, não, tá bom, a gente só quer de 2 composições mesmo e tal. Então, beleza, então vamos fazer com vocês, com os pais. E é isso aí. Eu nunca vendo pra eles e acabo naquilo. Eu sempre vendo pra eles e acabo em mais alguma coisa. Se eu já fiz a dos pais, aí eu falo, bom, mas eu vou tentar fazer. Se ele me permitiu, eu deixo por isso mesmo. Porque eu tenho de portfólio também. Eu agradei aquele meu cliente também. Então, né, mas eu não forço o bebê a fazer nada também se os pais não quiserem comprar. E claro, se os pais quiserem comprar e o bebê não colaborar, eu também não forço, gente. Eu falo, infelizmente, vamos pra próxima. Aí eu vou pra outra composição com o bebê mais enroladinho, semi-enrolado. Beleza? Kate, super Nani, super linda. Ai, Grace, e o ângulo pra essa pose? Qual pose? É a pose do bracinho? Então, gente, o ângulo da pose do bracinho seria mais de cima pra baixo, né? Como vocês viram ali, vocês estão aqui em cima de mim, ó. E o bebê, ele tava aqui embaixo. Então, a angulação de cima pra baixo, beleza? Pra essa pose do bracinho no balde. Gente, a última pergunta que eu vou responder hoje, porque eu falei que era de 5 minutinhos, já passou, mas tudo bem. Com sua experiência, o cliente se importa muito com um tratamento perfeito, cor de pele ou algum preset? Cara, eles nunca me falaram, nunca me pediram, ai, Nani, eu quero muito que você use o preset 43 da sua galeria de fotos. Não, ele só pede, no máximo, que tire as brotuejas, né, aqueles... os descascados da pelezinha, ou a mãe, às vezes tá com alguma mancha, alguma coisa assim que ela não quer fazer maquiagem, ou não fez, ou sei lá, não tá cobrindo, mas é básico, coisa básica que a gente vai fazer em todas as fotos sempre, tá? Então ela não exige, ela não me pede nenhum tratamento específico, nenhuma cor diferente, nem nada, beleza? Gente, é isso. Acho que eu consegui responder todo mundo. Agradeço de coração todo mundo que esteve aí comigo na live. Adorei, primeira live de volta. E já tem tudo isso de gente comigo. Obrigada, obrigada de coração. Essa live vai ficar salva, tá? E depois ela vai lá pro YouTube também, beleza? Então, um beijo, boa semana. Quarta-feira, às 11h30 da manhã, eu tô aqui de volta, tá? E eu espero vocês. E eu vou... acho que amanhã, ou quem sabe na quarta, falar sobre o tema que a gente vai conversar na quarta, tá bom? Um beijo, até mais, tchau!